Neste vídeo é possível participação militar na cisão da Assembleia de Deus Fortaleza, Ceará, na década de 60. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Artifícios podem ser utilizados por aqueles que querem dar uma mãozinha para Deus na realização de seus intentos pessoais. Há pastores com grande desejo de se tornarem presidente de uma denominação, assim como aquelas pessoas com o desejo de liderar um grande empreendimento secular. Porém, nem sempre este é o plano de Deus. Diante disso, muitos começam suas articulações a fim de que as coisas se realizem mediante a sua vontade. A primeira tentativa de sucessão familiar na presidência de uma igreja ocorreu na Assembleia de Deus Fortaleza, Ceará, na década de 60. José Teixeira Rego, quinto pastor da Assembleia de Deus de Fortaleza, Ceará, faleceu em dezembro de 1960. Sua filha única casou-se com o jovem proeminente Luiz Bezerra da Costa, irmão do conhecidíssimo pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém, São Paulo, há quase 40 anos. Ele sucedeu o pastor Cícero Canuto de Lima no ministério nos anos 80. O vice-presidente do ministério hoje é o seu filho José Wellington Costa Júnior, colocado neste posto em circunstâncias pouco conhecidas, uma vez que o Ministério do Belém não possui um estatuto norteador de suas ações. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, após diversas alterações no Estatuto da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, permaneceu por quase 30 anos na presidência da mesma. Em Assembleia Geral, em 2017, foi substituído por seu filho José Wellington Costa Júnior na convenção que foi conhecida como a mais judicializada da história. Todos os 6 filhos do pastor José Wellington Bezerra da Costa participam de forma direta ou indireta do Ministério do Belém. Suas 2 filhas, Ruth e Marta Costa, foram eleitas com apoio e votos do Ministério para vereadora e deputada estadual, respectivamente. O pastor José Wellington tem 4 filhos homens. O mais velho, o pastor José Wellington Costa Júnior, é presidente da CGADB, vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém e pastor de um grande setor na cidade de Guarulhos, São Paulo. Seu filho e médico Samuel se mostra mais discreto no ministério, é pastor de um setor na zona leste da capital paulista. Seu filho mais novo, Joel Freire, é pastor nos Estados Unidos da América há muitos anos. Por fim, Paulo Freire, seu outro filho, é pastor de um grande e rico campo na cidade do interior de São Paulo, Campinas, além de ser deputado federal, eleito com o apoio e votos dos membros das Assembleias de Deus Ministério do Belém. Os filhos do pastor José Wellington Bezerra da Costa ocupam os mais altos postos no Ministério do Belém e São Paulo. Voltando para a década de 60 em Fortaleza, Ceará, encontramos o pastor Luiz Bezerra da Costa, irmão mais velho de José Wellington e de um desses irmãos pastores e políticos no estado de São Paulo, Estados Unidos. Luiz Bezerra da Costa casou-se com a filha do apóstolo do Ceará e, segundo a história, estava sendo preparado para suceder seu sogro, que não tinha filho homem, apenas uma filha adotiva. Com sua morte súbita em dezembro de 1960, Luiz Bezerra da Costa, então dirigente da maior congregação do Ministério Fortaleza e vice-presidente do ministério, assumiu a presidência por alguns dias. O que se percebe nitidamente nessa história, ainda que os registros oficiais tentem esconder, é a oposição do ministério local às pretensões de Luiz Costa em ocupar o cargo.
como isso não era utilizado nem ético na época, foi enviado um pastor, Armando Chaves Coren, para assumir o ministério naquele estado. Em 1962, Luiz Bezerra se candidata e concorre com outro político assembleano e ex-vereador, Bezaliel Teixeira, disputando os votos dos evangélicos. Sem o apoio do ministério e enfrentando forte oposição, Luiz Bezerra da Costa não se reelege. Volta-se então para reassumir a congregação em Bela Vista. Enquanto isso, na sede, Templo Central, o pastor Armando Chaves Coren foi substituído pelo pastor daquela terra, Emiliano Ferreira da Costa. Relatos dizem que foi necessária a substituição de Armando Chaves por pressões desfavoráveis à sua presença. Luiz Bezerra da Costa estaria inconformado de não suceder o seu sogro na presidência do ministério no Ceará. Diante disso, causou grandes transtornos, como foi abordado nos vídeos anteriores. Em 9 de fevereiro de 1963, ocorreram reuniões para a questão da autonomia da congregação de Bela Vista, ou seja, a congregação passaria a ser uma sede e não mais estaria sujeita à Assembleia de Deus Templo Central em Fortaleza. Luiz Bezerra, além de possuir status social e político elevado para a época, era também militar da reserva e desfrutava de prestígio nesse meio, tanto que em 1959, a Assembleia de Deus em Fortaleza realizou uma série de cultos com a presença maciça de militares de diversas denominações, onde ele foi um dos preletores. Há evidências de que pelo menos um grupo deles apoiou Costa na emancipação da igreja, pois na solenidade em homenagem aos 50 anos da fundação da Assembleia de Deus em Bela Vista, a Câmara Municipal de Fortaleza homenageou os fundadores do ministério. Além do casal Costa, são citados como colaboradores os obreiros Tenente Mendonça, Sargento Sobrinho, Diácono João Moreira, Tenente Severino Pedro de Lima, entre outros. Como se vê, um número considerável de fardas em prol de um trabalho evangélico. O escritor Gedeon Alencar lembra que na sua infância sempre ouvia referências aos militares nas conversas da cisão da Assembleia de Deus, porém não entendia a razão das mesmas, mas com certeza devem estar ligadas ao apoio da classe aos colegas dissidentes. Mas algumas perguntas ficam no ar. As guerras campais foram parte dos líderes da Assembleia de Deus, do Templo Matriz, para reaver a congregação rebelde? Foi nesse momento que Luiz Costa e seus colaboradores usaram em pleno regime militar a força da instituição para conseguir seus intentos? Emiliano Costa, novo pastor da Matriz, empossado em 1962, teve que aceitar a contragosto a imposição da caserna nos assuntos eclesiásticos? Questões como essas precisam de respostas mais claras. A história oficial camufla em prol da edificação dos fiéis às circunstâncias. É fato que os evangélicos, de modo em geral, apoiaram o regime militar e receberam o golpe como providência divina para salvar o país do comunismo. Como será que essa possível intervenção dos militares em nível local foi recebida? Mais uma pergunta que não quer calar. Esse processo, segundo Gedeon Alencar, cujo pai era pastor na época, verdadeiras batalhas campais foram travadas, onde foi necessária a intervenção policial. Crentes bateram e apanharam. Um escândalo de enormes proporções na terra do padre Cícero, algo que deixou ressentimentos profundos na comunidade evangélica. Mas há uma ironia em tudo isso. Luiz Costa não conseguiu suceder o sogro, mas ao falecer 30 anos depois de fundir oficialmente o ministério de Bela Vista, foi sucedido por seu filho primogênito José Teixeira Rego Neto, agora sem batalhas campais. Tudo em família. Infelizmente,
os assembleianos da atualidade não têm a mesma percepção e sensibilidade dos irmãos que viveram na década de 60 nas Assembleias de Deus em Fortaleza, Ceará. Aqueles irmãos se posicionaram contra a implantação da sucessão familiar pastoral no ministério cearense. Muitos líderes de grandes ministérios assembleianos atuais estão misturando o santo com o profano a fim de conseguirem seus intentos de chegar à presidência de grandes ministérios e ali permanecerem. Crentes, por sua vez, alheios às consequências que esta atitude pode trazer ao crescimento do Evangelho, não têm interesse em participar destas ações, e tem aqueles que até acham um erro abordar tais assuntos. Pouca quantidade de episódios de pão e circo são suficientes para cegá-los, a fim de que não percebam que são massas de manobras nas mãos de muitos líderes que há tempo ou nunca tiveram o Espírito Santo direcionando suas ações. Não percebem que até aqueles em grandes postos de grandes denominações que pregam, ensinam, pastoreiam em nome de Jesus, expulsam demônios e fazem maravilhas em nome de Jesus, podem ser desconhecidos de Jesus. Numa aparência de piedade, utilizam a obra de Deus e o nome de Jesus para proveito próprio. Acautelemo-nos, pois esses tais líderes tão prestigiados poderão estar no rol dos que ouvirão Jesus dizer: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Vale lembrar que esta passagem de Mateus 7 não está dirigida a pessoas comuns, e sim a aquelas pessoas que são destacadas por fazer a obra de Cristo, grandes líderes, porém com motivações escusas. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.